Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é: a greve do funcionalismo público federal é justa ou injusta? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, gente, tá pipocando greve por todos os lados. A gente vai falar aqui das greves federais. Tem também greves estaduais significativas acontecendo. E aí, gente, o Brasil ele poderia mudar o nome para Rei do Gado, né? Porque tem gado para todo lado. É gado. Ah, mas o gado bolsonarista, mas não tem só gado bolsonarista, não. Tem gado para todo lado. E aí, veja, eu entendo perfeitamente e acho uma dúvida justa quem pondera Júnior. Para mim não, né? Que eu não sou professor de Universidade Federal, nem de Instituto Federal, nem sou servidor técnico administrativo e tal. Mas para quem pondera assim, mas será que é o melhor momento para fazer greve? Será que greve agora é boa e não sei o quê? Eu vou explicar isso já e vou entrar com argumentação. Só que antes disso eu queria desfazer algumas mentiras. Vamos lá. Primeira mentira, bota aí na tela, Maxwell, vai numerando as mentiras. Primeira mentira, esse pessoal ficou calado 4 anos do governo Bolsonaro. Veja, se você tava viajando para Suécia, para Dinamarca, para os Alpes suíços, você não viu, paciência, mas isso é mentira. Bolsonaro é eleito em 2018, toma posse em 2019. Já em 2019 aconteceu um grande protesto contra Bolsonaro, que foi o tsunami da educação. O tsunami da educação, ele mobilizou estudantes, professores e professoras, técnicos administrativos, movimento estudantil, entidades, DCEs e por aí vai. E foi um grande protesto contra o governo Bolsonaro. Isso no primeiro semestre de 2019. Vale lembrar, inclusive, que o ministro do Bolsonaro, Ricardo Vélez, foi demitido, né, gente? Então, assim, já no começo do governo Bolsonaro, a gente conseguiu não só fazer grandes atos de rua, como conseguiu, inclusive, derrubar o ministro, né? Foram 98 dias só do ministro à frente do Ministério, né, da Educação, do MEC. Então, acho que essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o novo Fundeb foi aprovado durante o governo Bolsonaro, né, 2020. Foi muita luta, muita batalha, muita resistência, enfrentando muita sabotagem durante o governo Bolsonaro, sabotagem não só do governo federal, como dos bolsonaristas imbecis na Câmara dos Deputados e no Senado. Inclusive, se você for parar para pensar, nos primeiros 2 anos do governo Bolsonaro, se pá, o novo Fundeb foi talvez a maior conquista que a gente conseguiu arrancar nesse período. Então, ligado ao setor da educação também. Então, é mentira que não teve luta, que não teve protesto, que não teve resistência. Mas, gente, em março de 2020, começa o quê, gente? Começa a pandemia no Brasil. Com a pandemia, fecha tudo. Fecha as escolas, fecha as universidades, os institutos federais. O negócio passa tudo para o online. O online não tinha como fazer greve. E veja, quando eu falo não tinha como fazer greve, não é porque teletrabalho não dá para fazer greve. Dá para fazer quando você tem uma categoria que é, por essência, teletrabalho home office. Não era o caso, né? Era a educação no contexto da pandemia, em que tinha uma atenção muito maior para os temas da pandemia, da questão das vacinas, do risco do Covid, o negacionismo, isolamento social e Bolsonaro sabotando as medidas sanitárias adequadas e a confusão no Ministério da Saúde que provocou a morte de milhares de brasileiros e por aí vai. Simplesmente não existia condições objetivas para fazer greve em 2020 nem em 2021, gente. Era pandemia. Mesmo assim, em 2021, vamos lembrar, teve os atos fora Bolsonaro. Quem foi para os atos fora Bolsonaro? Eu fui para todos em Recife. Viu a presença massiva de jovens, estudantes, movimento estudantil, professores e por aí vai. Eu vi, inclusive, vários professores da UFPE, professores, inclusive, grupo de risco, idosos e tal, que estavam lá com sua máscara, PFF2, não sei o que, e estavam lá protestando. Então, veja, durante o governo Bolsonaro,
Em 2019 até 2021, 2022 foi ano da eleição, tem uma particularidade. De 2019 até 2021, os dois grandes protestos que tiveram, um foi essencialmente da educação, tsunami da educação, e o segundo, os atos fora Bolsonaro, né, em defesa da vacina, da vida e tal, tiveram um protagonismo importante dos setores ligados à educação. Então teve luta sim. Agora veja, não fazia sentido também, mesmo se não tivesse pandemia, o negócio seria difícil. Por quê? Não fazia sentido fazer greve da educação no governo Bolsonaro, porque a ideia do governo Bolsonaro era destruir a educação, fechar as universidades públicas. Greve é um instrumento de pressão e ela funciona quando quem você está querendo pressionar tem algum nível de responsividade àquela demanda, ou seja, só funciona a greve no setor da educação frente a um governo que se diz preocupado com a educação. Se o governo, por mais que seja retórica, seja conversa e tal, mas só se o governo, seja municipal, estadual ou federal, se diz preocupado com a educação, com a qualidade das escolas e por aí vai. O projeto do governo Bolsonaro para a educação era simplesmente destruir a educação. Então, é a mesma coisa de alguém cobrar os trabalhadores e trabalhadoras do IBAMA, do ICMBio, da Fundação Palmares, não fizeram greve durante o governo Bolsonaro. Porra, o Bolsonaro ia achar ótimo uma paralisação, por exemplo, do IBAMA. Tá ligado? Porque isso que ele queria era destruir a fiscalização ambiental, destruir a educação, destruir a cultura. Dava para fazer greve, inclusive teve até movimentos, por exemplo, Receita Federal. Dá para fazer greve num governo como o Bolsonaro, mesmo sendo um governo de destruição nacional, porque isso tem impacto direto na economia, isso tem impacto em várias coisas, Polícia Federal, enfim, tudo que envolve economia, passaporte, circulação de pessoas e mercadorias, no âmbito do funcionalismo público federal, isso dá para ter greve, sabe? Mas assim, Bolsonaro queria destruir IBAMA, queria destruir ICMBio, queria destruir a Fundação Palmares, queria destruir as universidades públicas, queria destruir o IBGE e tal. É uma dinâmica que fazer greve numa situação como essa, a capacidade de resposta é pouca. E a gente tem um contexto que não dá para fugir dele, que é todas as atenções foram centralizadas de março de 2020 até começo de 2022 na pandemia, né? Então assim, qualquer movimentação grevista que não fosse de setores ligados à saúde, era muito difícil. Então veja, você que usa esse argumento, não fizeram greve durante o governo Bolsonaro, veja, você está sendo mentiroso, desonesto e canalha, desculpa. Então você que usa esse argumento de, por que não foi greve durante o governo Bolsonaro? Você está sendo mentiroso, desonesto e canalha, você está negando lutas como o tsunami da educação, você está negando a luta em defesa do novo Fundeb, você está negando o protagonismo dos trabalhadores e trabalhadoras da educação e dos estudantes nos atos fora Bolsonaro em 2021, você está desconsiderando os 2 anos de pandemia, você está desconsiderando o próprio caráter do governo Bolsonaro. Você está sendo desonesto para atacar trabalhadores e trabalhadoras. Aí vem o segundo ponto, né? A segunda dimensão, que é, veja, em 2022, aliás, o segundo ponto desdobrando ainda do primeiro, 2022 foi ano de eleição. Não fazia sentido fazer greve naquele ano no governo Bolsonaro, porque inclusive estava um processo de volta da pandemia, toda uma readaptação às aulas e atividades presenciais, e boa parte dos trabalhadores e trabalhadoras da educação no Brasil inteiro se engajaram na campanha de Lula. Então assim, vocês estão sendo, inclusive, uma ingratidão da porra, né? Tem gente aí no lulismo que parece só é grata à burguesia, né? Só é grato ao agronegócio, a milico golpista, à Rede Globo, aos bancos. Quer dizer que os professores e professoras do Brasil inteiro se engajaram que só a porra na campanha de Lula, e o que eles recebem agora é xingamento e agressão, né? É isso mesmo? Desdém, ataque. Vamos lá, isso é pão comido, saber que o setor da educação teve um papel importantíssimo, o setor da educação e o setor da cultura, inclusive, teve um papel importantíssimo na vitória de Lula em 2022, percebe? Aí tem gente que fala assim, mas greve fortalece a extrema-direita. E aí, veja, aqui tem uma falácia, tem uma mentira de fundo, que é, veja, eu já debati isso várias e várias vezes no canal, e eu tenho que ficar repetindo, porque boa parte da mídia progressista esconde isso de vocês, não fala isso. Então, eu repito, veja, o ministro Fernando Haddad, isso é a declaração dele, isso é público, pode procurar no Google. O ministro Fernando Haddad, para formular o novo teto de gastos, ele só ouviu o banqueiro Felipe Salto, coloca a foto dele aí, Maxwell, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O ministro Fernando Haddad não ouviu os sindicatos, não ouviu a CUT, não ouviu o Andes,
não ouviu o movimento estudantil, não ouviu os sindicatos estaduais de professores e professoras da educação. Ele não dialogou com nenhum movimento social, nenhum sindicato, nenhuma central sindical na hora de apresentar a proposta de nova política fiscal no Brasil. Ele só ouviu um banqueiro do mercado privado, Felipe Salto, e o presidente do Banco Central. A partir disso, ele apresentou o novo teto de gastos. Depois de apresentado, ele basicamente buscou dialogar com a burguesia brasileira, com a Fiesp, com a Faria Lima, com a Febraban, a Federação Nacional dos Bancos, com a Firjan, com a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, com o agronegócio. E aí, esse teto de gastos, gente, que tinha correlação de forças, tinha conjuntura para não fazer a aberração que foi feita, eu expliquei isso, inclusive no vídeo de ontem do canal. Coloca aí na tela, Maxwell, essa explicação, não vou repetir, mas está lá muito bem explicado que tinha correlação de forças, não foi responsabilidade do Congresso. Esse novo teto de gastos, ele arrocha a vida do funcionalismo público. O funcionalismo público, ele recebeu aumento salarial ano passado, porque ano passado estava valendo a PEC de transição, não o novo teto de gastos. O novo teto de gastos começou a valer esse ano. E aí é arroxo em cima do lombo do povo trabalhador, é arroxo em cima do servidor público, é arroxo em cima das universidades, do IBAMA, do ICMBio, da Fundação Palmares, dos institutos federais, da cultura, da assistência social, da aposentadoria dos trabalhadores e trabalhadoras. E aí, veja, o que é que vocês estão pedindo? Veja, o governo Lula escolheu, para agradar fundamentalmente a Febraban, a Federação Nacional dos Bancos, Federação Brasileira dos Bancos, ele escolheu manter um regime de teto de gastos, porque, como eu expliquei no vídeo passado do canal, tinha correlação de forças para ir muito além. Correlação de forças no Congresso, correlação de forças institucional. Ele escolheu manter um novo teto de gastos. Aí vocês querem que, por causa de uma escolha do governo, os trabalhadores das universidades, dos institutos federais, da área ambiental, fiquem calados e não recebam o reajuste que é devido? Isso não faz sentido, gente. Veja, eu acho, e eu falei isso ano passado, eu acho que, por exemplo, o Andes foi muito pouco ativo no momento que o novo teto de gastos foi apresentado. Eu acho que faltou mais crítica, faltou mais debate. Faltou mais debate também, mais crítica do Sinasef. O Andes é o Sindicato dos Professores da Educação Superior. O Sinasef reúne técnicos, professores de institutos federais, da educação básica e profissional de maneira geral. Eu acho que os sindicatos, eles falharam sim em entrar mais no debate, entrar mais na crítica. Ano passado estava um clima de letargia geral, de paralisia. Então todo mundo assistiu meio que calado à aprovação do novo teto de gastos. Eu falei bastante, foi um erro, considerando a ameaça que estava ali embutida. Só que veja, os sindicatos, os trabalhadores e trabalhadoras têm todo o direito, inclusive, de corrigir esse equívoco político e correr atrás agora. Então veja, o governo Lula decidiu, veja, isso não foi uma decisão do Congresso. O governo Lula decidiu apresentar uma nova política fiscal baseada no arroxo, o novo teto de gastos. Esse novo teto de gastos vai intensificar a desidratação de recursos públicos para políticas públicas, para o funcionalismo público, para reajuste de salários, para melhora de carreiras, para melhora da infraestrutura e tal. O funcionalismo público, ele tem uma escolha bem clara. Ou ele fica parado e recebe a lapada do novo teto de gastos nas suas costas, ou ele luta. E assim, gente, de verdade, assim, eu quero entender com vocês. Me expliquem, por favor. Então, na lógica de vocês que estão contra a greve, né? Hoje, nesse momento, a gente tem, vou até conferir o número, 48 universidades federais e 71 institutos estão em greves. Aí vocês querem que essas 48 universidades e esses 71 institutos em greve, a galera fique parada e deixe o novo teto de gastos ir corroendo o orçamento público? Essa é a ideia de vocês? Eu gostaria de verdade de entender qual é a lógica. Ah, não, mas greve fortalece a extrema-direita. Veja, o que fortalece a extrema-direita é uma política neoliberal de austeridade e de corte de gastos. A gente viu isso em 2015 com o governo Dilma, sabe? Ah, não, mas greve fortalece a direita, mas veja, foi o governo Lula que prometeu que investir em educação. Foi o governo Lula que prometeu que ia enfrentar teto de gastos, ia derrubar teto de gastos. Foi o governo Lula que prometeu na eleição 2022. Foi o governo Lula que prometeu que ia valorizar os órgãos de fiscalização e preservação ambiental como o IBAMA e o ICMBio. Foi o governo Lula que prometeu que ia recompor as carreiras públicas e valorizar o serviço público. A galera tá cobrando... Veja, gente, presta atenção. Os trabalhadores e trabalhadoras de universidades e institutos federais estão basicamente cobrando o que o presidente Lula
prometeu na campanha de 2022. É um crime? É cobrar promessa de campanha? É? Pode não cobrar promessa de campanha. Aí, na ideia de vocês, na cabeça de vocês que estão reclamando da greve, democracia é o quê? É votou, vai pra casa, cala a boca e volta a falar daqui a 4 anos, é? É assim que vocês pensam, é? É pra fazer assim com a extrema-direita? Então, assim, por exemplo, Tarcísio em São Paulo tá tocando terror. Tá tendo muita luta, muita resistência. Tarcísio, por exemplo, até agora, continua censurando o livro didático em São Paulo e privando os estudantes de ter acesso ao livro didático. No Rio de Janeiro, o sindicato CEP da categoria fez greves monumentais contra a política reacionária do governador Cláudio Castro. Aí, qual é a lógica de vocês? Aí no Rio de Janeiro pode fazer greve. Aí em São Paulo pode fazer greve contra os governos de direita. Mas contra um governo que se diz de esquerda ou de centro-esquerda ou qualquer coisa dessa, que não tá cumprindo suas promessas de campanha e que empurrou o novo teto de gastos goela abaixo, não pode fazer greve não? Pode cobrar não? Pode protestar não? Pode se mobilizar não? Qual é a ideia de vocês? É pra fazer o quê? Aí vocês pensam, mas Jones, por que não dialoga com o governo? Tá dialogando, meu querido. Mas por que o governo não dialoga com os sindicatos na hora de definir a política econômica? Porque o governo decidiu sozinho o modelo do novo teto de gastos. Sozinho não, junto com o banqueiro Felipe Salto e com o Roberto Campos Neto. Porque o governo decidiu sozinho a meta de déficit zero, que parece que vai mudar agora. Sabe por quê? Assim, por quê? Porque o governo decidiu sozinho que tem que atacar os pisos constitucionais da saúde e da educação e tá falando disso desde abril do ano passado. O vídeo de ontem no canal, bota aí na tela de novo, Maxwell, eu debati isso. Por quê, gente? Aí quer dizer que o governo pode decidir as coisas sozinho, só junto com a burguesia, né? Fechar as políticas econômicas antipopulares. Aí na hora que vem o efeito dessas políticas neoliberais, até o talo, aí os sindicatos têm que ficar calados? Aí os trabalhadores têm que ficar calados? É isso mesmo, gente? Vocês são de esquerda? Isso é uma pergunta, assim. De verdade, assim, do fundo do coração. Vocês são de esquerda mesmo, de verdade. E assim, e o negócio é mais absurdo, porque, veja, o governo, Lula, deu aumento para PF e para PRF. Sabe a Polícia Rodoviária Federal que foi manipulada durante o governo Bolsonaro para tentar impedir a vitória eleitoral do Lula e que até onde me consta, até esse momento não teve nenhuma limpa na Polícia Rodoviária Federal, 2, 3 cabeças no máximo rodaram. E assim, eles conseguiram aumento. Aí vem cá, aí quer dizer, peraí, aí tem aumento pra Polícia Federal, aí tem aumento pra Polícia Rodoviária Federal, aumento bom, e não tem aumento pra professor, pra professora, para técnico administrativo, não tem aumento para trabalhador do IBAMA, arriscando a vida, enfrentando latifundiário, garimpo ilegal, grilagem de terra, madeireiro, traficante, a porra toda que você imaginar. Aí não tem aumento não pro IBAMA não, os trabalhadores do IBAMA, os trabalhadores do IBAMA, do ICMBio, tem não. Pra fiscalização ambiental não tem não. Para as universidades federais não tem não. Para os trabalhadores das federais não tem não. Dos institutos federais também não tem não. Não, aí não tem não. Mas para PRF tem. É isso? Pra PF tem? Peraí, gente. De verdade. Assim, veja, tem muita gente que parece que esqueceu que é ser de esquerda e virou só lulista. E não importa o que Lula fala, tem que dizer amém. É assim, gente, isso, desculpa, isso é postura de gado, viu? Tá errado. O governo Lula, ele escolheu um caminho errado para, assim como foi em 2015, agradar a burguesia. E em nome disso, ele está atacando, desprezando e cuspindo na cara de toda a sua base. A partir do momento que o governo Lula adotou o novo teto de gastos, acabou qualquer debate sério sobre avanços na saúde, na educação, na mobilidade urbana, na descarbonização da economia, na transição energética. Tudo isso é conversa, é chaveco, é mentira com o novo teto de gastos. Tudo isso. O governo, ele tem que ser forçado a fazer uma mudança de rota. Ele tem que perceber que o próprio governo precisa renegar o teto de gastos que eles aprovaram, que eles empurraram, tendo condições no Congresso para fazer diferente, porque senão esse governo vai ser uma tragédia. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os trabalhadores e trabalhadoras que estão em greve nesse momento, eles são a melhor coisa para esse governo. Oxe, Jones, como assim? É a melhor coisa para esse governo. Sabe quem é que mais ajuda esse governo? As categorias que estão fazendo greve, as categorias que estão protestando, as categorias que estão reclamando, as categorias que estão se mobilizando, que é para o governo ver que com o novo teto de gastos ele não vai conseguir fazer nada, ele não vai conseguir alcançar a popularidade,
austeridade e vai ser muito difícil, inclusive, conseguir a reeleição de Lula ou fazer o sucessor de Lula, porque com o novo teto de gastos, esse governo tende a ser necessariamente impopular. Sabe quem é que ajuda Lula? É gente como eu. Eu, por incrível que pareça, tô ajudando mais Lula do que esses influencers jornalistas, esses economistas mentirosos aí que não faz uma crítica, que fica passando pano, que fica dizendo, não é privatização de presídio não, é PPP, então tá de boa. Essa galera não ajuda em nada o governo, porque eles contribuem para manter o governo nessa política neoliberal. Esse governo só tem chance de ser popular, de ser exitoso e de conseguir, inclusive, não ser derrotado em 2026 se ele mudar de rota na política econômica. Eu acho que vai acontecer? Sinceramente, eu acho que não. Mas eu acho que é nossa obrigação fazer a crítica, fazer o enfrentamento, fazer a mobilização. Mas tenha certeza que hoje, o maior inimigo de Lula, o maior inimigo do êxito do governo Lula é aquele bando de babão, pelego e covarde em volta dele, que não tem coragem de dizer assim, presidente, essa política econômica é antipopular, é reacionária, é neoliberal e o senhor está praticando um estelionato eleitoral e não dá para continuar dessa rota de política, porque você está cuspindo a cara de toda a base social que se mobilizou para garantir sua vitória em 2022, percebe? Eu acho que esse é o debate. Então sim, a greve do funcionalismo público é mais que justa, todo apoio à greve, todo apoio à reivindicação e todo apoio à derrubada do novo teto de gastos. Repare, veja o que eu estou dizendo para vocês. Se o governo manter essa política de austeridade, se ele não fizer uma mudança de rota, se ele não tentar derrubar o teto de gastos que ele mesmo aprovou, esse governo vai ter dificuldade de terminar o mandato e mais dificuldade ainda de conseguir uma reeleição ou fazer o sucessor em 2026. Austeridade rima para um governo que se diz progressista com impopularidade e fortalecimento da extrema-direita. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.